E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por que a Ucrânia não ataca a Rússia? Ela só se defende. Então, porque quando a Ucrânia ela fez alguns ataques, né? Por exemplo, o ataque que ficou mais famoso foi o ataque que aconteceu na Ponte da Crimeia. A Ponte da Crimeia ela foi construída pelo Putin lá em meados de 2015, 2016. A Rússia ela dominou a Crimeia, só que ela não tinha uma conexão direta com a Crimeia. Então o Putin ele fez uma obra faraônica ali, gastou bilhões de dólares e tal, e conseguiu fazer uma ponte que conecta o território russo ao território ucraniano. A Ucrânia atacou essa ponte. Só que qual foi a resposta que os russos deram? Uma chuva de ataques, uma chuva de mísseis que danificou a energia elétrica e tal. Então, os ucranianos sabem que para fazer um ataque contra a Rússia, não pode ser qualquer ataquezinho, porque qualquer ataquezinho vai provocar uma resposta, sei lá, vou atacar uma maçã, eles vão voltar com um caminhão de melancia, entende? Então, como a falta de proporção é muito grande ainda, os ucranianos não têm capacidade bélica para atacar os russos sem que os russos dêem uma resposta muito maior contra os ucranianos. Seria um erro estratégico fazer isso. A Ucrânia atacar territórios que foram conquistados, geopoliticamente é mais aceitável. Olha, eu tô tentando reconquistar minha área. Agora, atacar a Rússia seria um passo além da perna para a Ucrânia, que faria com que a Rússia atacasse com muito mais força e desse justificativa, né? Olha, eu tô atacando porque os caras estão atacando o meu território. Agora, professor, assim, vamos colocar aqui uma pessoa leiga no assunto. A Rússia atacando o tempo todo, aparentemente não está conseguindo grandes avanços. Todo mundo achava que seria, como eu falei, melzinho na chupeta. Mas, ao mesmo tempo, está gastando dinheiro, pessoas morrendo, inclusive do soldado russo, dos russos, né? E, ao mesmo tempo, você tem a Ucrânia ali se defendendo, só apanhando, às vezes conseguindo alguns avanços. Me parece que está um negócio que está no impasse, que não vai nem para um lado nem para o outro. Isso não tem fim. Você não enxerga uma luz no fim do túnel? Alguém que possa dar um braço a torcer aí? Poxa, temos que chegar num acordo, porque é dinheiro indo, são vidas indo. Como que você enxerga tudo isso? Porque a população russa, não sei, até quero saber a sua opinião. De certa forma, apoia ou não apoia isso? A Ucrânia, claro, a gente sabe que eles estão sendo super patriotas, ajudando o próprio exército. Como é que você enxerga tudo isso? Tiveram 2 momentos ali, né? Até, não lembro se foi agosto ou setembro, as tropas que a Rússia estava utilizando eram tropas de voluntários. Então, eu quero lutar na guerra da Ucrânia. A população super contente com isso, né? Porque a propaganda que a Rússia faz, e também, que nem eu falei, né? Geopolítica não tem bonzinho. É fato. Quando o Putin, ele fala dos ucranianos, ele fala, olha, são os neonazistas ucranianos. Os nazistas que estão querendo destruir os russos que aqui vivem. Existiam movimentos neonazistas na Ucrânia? Existiam. Inclusive um grupo famoso chamado de Batalhão Azov, que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, sempre passou pano para eles. Inclusive, colocou eles como aliados ali no campo de batalha contra os russos. Então é fato que existem movimentos neonazistas. Só que óbvio que o Putin fala que por conta de alguns neonazistas, a Ucrânia inteira é neonazista, o que é mentira, claro, né? Mas a propaganda que o Putin faz para a população é que os russos que estão sendo defendidos ali. E ao longo da história, a gente sempre teve guerras, se vencidas, claro, e com um propósito, com a propaganda que você faz, elas aumentam a popularidade de um governo. Então, para a população russa, no primeiro momento, o que ficou parecendo o Putin, que está defendendo os russos que vivem na Ucrânia. Pô, legal, aumentou inclusive a popularidade dele. Só que, que eu falei, não lembro se foi agosto ou setembro, o Putin ele convocou mais de 200 mil reservistas ali, porque estavam tendo muitas baixas das tropas e tal. Aí já muda um pouco o patamar. Por quê? Não são voluntários que estão participando. São, sei lá, eu, por exemplo, me filiei ao exército. Eu sou reservista do Brasil. Aí imagina que o Brasil, sei lá, invade qualquer outro país e eu sou obrigado a lutar na guerra. Poxa, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho minha família, eu tenho meus afazeres, eu não quero lutar uma guerra, percebe? Então já começa, poxa, será que essa guerra vale tanto a pena assim? Isso tá mexendo com a minha família. Meu marido tá indo lá, não sei se ele vai voltar, meu pai tá indo lá, não sei se ele vai voltar. Então a popularidade, ela já vem caindo um pouco, né? Já vem caindo um pouco. Só que é muito difícil você abalar o Putin, porque o Putin ele conseguiu formar um sistema tão complexo de defesa ali, para se manter no poder,
que vai ser difícil ele cair sem que tenha uma derrota na guerra. Por quê? Quando a gente pega o poder executivo, o Putin, ele conseguiu produzir leis que deixam o governo dele bastante autoritário. Então, para controlar meios de comunicação, enfim. Quando a gente fala dos empresários, os empresários que também são uma força política importante no país. Os empresários que sobraram na Rússia, grande parte, para não falar 100%, são aliados do Putin. É um governo muito de coalizão. Aliás, o Putin considerou que esse foi o erro do governo antecessor, do Boris Yeltsin. Porque o governo anterior, ele não conseguia fazer uma ligação muito grande com os empresários. Então, os empresários, donos de empresas, meios de comunicação, criticavam o governo. O que o Putin fez? Se você for meu aliado, eu deixo você fazer essa obra pública aqui, Se você for meu aliado, eu garanto essa reserva de mercado para você. E ele foi fazendo ali, grande parte da liderança econômica junto com ele. Essa oligarquia ali, né, econômica, junto com o Putin. Tanto que ele fala, são os oligarcas russos. O que é um oligarca russo? É um empresário, né? É um empresário russo que apoia o governo. E se não apoia o Putin? A gente sabe o que acontece, né? Sim. As mortes estranhas, né? Que acabam acontecendo, enfim, tá? O poder legislativo, mais de 50%, muito mais, tá do lado do Putin, e o exército é completamente aliado do Putin também. Além do resquício dessa população de mais de 30, 40 anos, que vê no Putin uma figura muito forte. Então o Putin tá muito longe de cair, né? De sair do poder. Acabei mudando a pergunta, né? O que você tinha perguntado mesmo? Esqueci. O que era? Deixa eu lembrar. Como é que vai fazer agora pra eles Pra acabar a guerra, né? Que tá muito cansativo, né? Porque a Rússia tá tentando avançar, mas também não consegue avançar. A Ucrânia Não se acertam, tá se defendendo, mas também fica naquela... Tá cansativo pra ambos os lados, né? Se você enxerga uma luz no fim do túnel. É verdade. Eu tava comentando sobre a popularidade do Putin, né? Então caiu depois que ele convocou os reservistas, com toda certeza, tá? Caiu. Tanto que, inclusive, no Dia das Mães da Rússia, ele até fez ele chamou as mães ali de alguns soldados, falou com ela, olha, seu filho tá lutando pela Rússia, contra os nazistas ucranianos, tentou fazer uma propagandinha ali para ver se aumentava a popularidade. Do lado dos ucranianos, a maior parte da população, claro, apoia os ucranianos, excetuando aqueles mais do leste da Ucrânia, que tem muitos que apoiam a Rússia também, tá? E eu não vejo muita solução assim em curto prazo, né? A gente tem que ver como que, com esses recentes apoios, quem que vai ter a vitória. Porque eu vou imaginar que, por exemplo, esse monte de equipamento, esse monte de blindado, esse monte de mísseis e tal, que vão sendo dados para os ucranianos, fazem com que a Crimeia seja reconquistada, Zaporizhzhia seja reconquistado, Donbass, e a Rússia vai perdendo territórios. A Rússia não pode sair tão humilhada assim. Então, ou a Rússia, ela tá com uma arma nuclear tática, que nem eu falei, acho difícil isso acontecer, ou ela tenta fazer algum acordo. Não, tô perdendo, mas não vou perder tudo. Vamos fazer o seguinte, Donbass fica comigo, vocês reconquistam esses territórios. Ou o contrário, a Rússia, ela aumenta tanto a sua capacidade militar, agora em 2023, que ela começa a reconquistar maior parte do território ucraniano, e a Ucrânia não vai ter outra opção a não ser fazer um acordo. É que nesse momento, que nem você falou, como a guerra tá muito parada, nenhum dos dois lados cede. Porque os dois lados ainda veem uma chance de vitória, entende? Então, se a Ucrânia começar a vencer muito, a Rússia vai ter que ceder. Se a Rússia começar a vencer muito, a Ucrânia vai ter que ceder. É a chance de ter uma tentativa de paz.